Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Ética, Cidadania e Inclusão Social para a turma do P2, Noite de Biomedicina. Pessoal, vocês concordam com a gravação e posterior divulgação desse vídeo no meu canal do YouTube? Sim. Ok. Então, gente, partindo, né, do conteúdo que a gente encerrou na aula passada, estávamos debatendo a questão dos 4 princípios da bioética, né? A gente está discutindo agora a parte de bioética, para finalizar a parte de ética como um todo, e aí a gente vai falar sobre a questão da cidadania e inclusão social. Então, os 4 princípios da bioética que a gente estava discutindo, a gente viu que não é uma ciência, como posso dizer, uma ciência exata, né? E que estes princípios, eles podem se, como posso dizer, ter conflito, vamos dizer assim, né? Conflitos entre eles, e isso pode fazer com que a pessoa precise ter uma escolha, né? Seguindo pelo menos algum desses princípios e que seja aquele que cause o menor mal possível, né? Então, a gente viu eu ia dizer o risco, o princípio, né, da beneficência, o da não maleficência, o da autonomia e da justiça. E com os exemplos que a gente estava visualizando na aula passada, vimos que eles são, às vezes, né, divergentes na escolha que a gente tem que tomar para buscar o melhor benefício ali, ao mesmo tempo respeitando a autonomia, né, praticando a justiça. Então, isso é meio conflituoso, mas que a gente deve sempre estar observando esses pontos. A gente trouxe, né, a explicação sobre cada um deles, aqui eu estou passando rapidinho porque a gente já discutiu isso. Falamos sobre a questão dentro do princípio da justiça, né, que ele busca a equidade, explicamos a diferença da igualdade para a equidade, e principalmente da diferença para a realidade, né, principalmente aqui no nosso país. Então, a gente refletiu um pouco sobre esses exemplos que justamente traziam o conflito, né, entre os princípios, e finalizamos aqui com este exemplo, né, na questão de doar, né, uma pessoa que tinha muito dinheiro para doar uma quantia para várias pessoas, onde elas tinham que fazer um tratamento, mas nenhuma delas conseguiria ter o dinheiro todo, porque foi dividido esse valor, ou escolha, que aí, né, a gente usaria aí o princípio, né, da beneficência, ou grande quantidade para alguns conseguirem fazer o tratamento completo, né? Então, a gente faria ou a questão da justiça, dividir igualmente, ou a questão da beneficência, fazendo com que essa divisão pudesse, né, apesar de atingir menos pessoas, mas essas pessoas realmente conseguiriam fazer o tratamento, né? Então, a gente vê que são conflituosas. E aí, continuando, né, agora iniciando de fato a aula de hoje, vamos falar um pouquinho mais sobre a parte da bioética, alguns pontos que são discutidos, né, na atualidade, e algumas organizações, vamos dizer assim, que são responsáveis por manter, né, internacionalmente essa discussão relacionada à bioética. Então, a IAB, que é a International Association of Bioethics, né, Associação Internacional de Bioética, ela foi fundada em 1992 e ela tinha alguns objetivos, né, mediante a sua criação, que era facilitar os contatos e intercâmbio de informações entre aqueles que trabalham com bioética no mundo, né, trazendo ali pontos de vista diferentes, realidades, né, individuais ali de cada país, para que existisse uma discussão frente àquelas problemáticas. A organização, ou organizar e promover conferências periódicas internacionais, justamente para que houvesse esse intercâmbio, né, de informações e os países pudessem estar discutindo, trazendo novos parâmetros, e também, né, proibições frente a alguns tipos de pesquisas que poderiam estar sendo realizadas. Estimular o desenvolvimento da pesquisa e do ensino, então isso é fundamental, né? Mas, lógico,
estimulação sempre dentro dos princípios da bioética, onde são discutidos até onde a ciência pode ir, né? A gente já falou isso nas aulas anteriores, né? Eu fiz até a pergunta, né? Até onde a ciência pode, né, ser realizada, não levando em consideração a vida, né? Então, a gente deve sempre pensar na vida, nos benefícios que aquilo deve estar trazendo, e com isso proibir ou não determinados tipos de pesquisa. Então, garantir e assegurar o valor de uma discussão aberta e racional sobre as questões bioéticas, né? Então, quando a gente fala sobre essa questão aberta e racional, é levando para o ponto de vista da ciência, de informações e não de crenças, né? A gente precisa estar tendo dados científicos para estar discutindo ali. Tem que existir resultados, pesquisas cada vez mais para que a gente discuta algo e não simplesmente, eu acredito que isso pode ser assim. Não, precisa ter comprovações e a ciência vai cada vez mais evoluindo, principalmente com a tecnologia que a gente tem, né, que nos permite hoje descobrir coisas cada vez mais rápidas e também quebrar paradigmas, né? Então, algumas coisas que antigamente eram consideradas e tidas como verdades absolutas, hoje em dia, com o desenvolvimento do conhecimento, viu-se que não era aquilo, né? Então, a tecnologia com as pesquisas cada vez mais avançadas na área molecular, na parte de DNA, da biologia molecular de desenvolvimento e por aí vai, né? Permitiram hoje ter muitos conhecimentos que antes não eram possíveis porque não se tinha condições, né? Tecnologia suficiente para investigar aquilo. Então, com a atuação, né, das Nações Reunidas da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, né, existe a Unesco, onde foi criado o Comitê Internacional de Genoma Humano e dos Direitos Humanos, que trata-se fundamentalmente de uma atualização da Declaração Universal dos Direitos Humanos, justamente para se restringir, né, para limitar e ou permitir alguns tipos de pesquisa relacionadas ao genoma humano, respeitando sempre, né, os direitos humanos. Em 2000, foi desenvolvida a Declaração de Gijón, tá? Ela foi feita através de um Congresso Mundial de Bioética, que foi realizada lá na Espanha, na cidade de Gijón, e dizia o seguinte: ciência e tecnologia compatíveis com a preservação dos direitos humanos. E aí eu trago para vocês as duas últimas aulas. Existia essa preocupação daqueles pesquisadores que estavam ali, né, na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, só para citar um, ali na Alemanha, nos campos de concentração de Auschwitz. Vocês acham que existia essa preocupação do desenvolvimento da pesquisa, do conhecimento que poderia ser adquirido, preservando os direitos humanos? Gente? Como é que a Tânia cortou aqui? Só para citar um exemplo, na Segunda Guerra Mundial, lá nos campos de concentração de Auschwitz, existia a preocupação do desenvolvimento da ciência e da tecnologia compatível com a preservação da vida, dos direitos humanos? Não, eles botavam tudo por cima, em nome da ciência, e aquilo não era nem ciência, né? Aquilo eram uns experimentos loucos que faziam. Tortura, né? Qualquer assassinato, era tudo que não prestava. Então, por isso, né, aqui só para que vocês vejam o quanto foi evoluindo. Foi necessário aqui nessa declaração de Gijón, já foi em 2000, né? Já, assim, já
podemos dizer que bastante atrasada em relação a tudo que aconteceu lá na metade do século passado. Então, houve um atraso muito grande em relação a como que a bioética realmente poderia estar sendo colocada em prática e com restrições. Então, recomenda, né, nessa declaração que o genoma humano é patrimônio da humanidade. Então, por mais que existiu lá o pesquisador que descobriu, né, o genoma tal, que decodificou o código genético, mas isso não pode ser patrimônio de um indivíduo, né? Isso é algo natural que faz parte do nosso ser. Então, patrimônio da humanidade. A reprodução assistida é tratamento médico para esterilidade humana, né? Então, não deve ser utilizada, por exemplo, para a criação de clones, certo? Então, é permitido que sim, hoje é bem comum, né? Existem diversos métodos de fertilização, né? Existe a fertilização in vitro, existe ali várias. Depende da necessidade, da situação, né, clínica da paciente, e aí pode fazer, sim, uma fertilização artificial. Criação de seres geneticamente idênticos devem ser proibidos. E aí eu pergunto para vocês, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas faz parte da aula de hoje, então só mudar a ordem. Em relação a clones, qual é o ponto de vista de vocês? Vocês acham que poderia, sim, no caso eu estou falando de humanos, tá? Que poderia sim existir clones humanos, que as pesquisas poderiam continuar, né, serem feitas nesse sentido, ou não, e por quê? Quero que vocês deem aí a perspectiva de vocês. Vamos, pessoal. 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 Vocês estão me ouvindo? Ouvindo, mais ou menos, tá cortando muito para aqui minha internet. Tá, minha pergunta foi: qual é a opinião de vocês em relação à clonagem humana? São a favor, contra e por quê? Eu sou contra, professora. Por quê? Porque eu acho que cada indivíduo tem que ser único, não ser uma cópia. Mas se for nesse sentido, a gente tem que os gêmeos idênticos são cópias. Geneticamente falando, eles são cópias. É. E aí? Quem mais? Eles são cópias, mas é natural, né? Por mais que seja fertilização in vitro, você não manipulou. Agora, assim, para clone. Aí eu não falei nem fertilização in vitro, eu falei gêmeos normais, né? A mulher teve Não, relacionamento. então, é natural, é Uhum. natural. Você não induziu para aquilo. Isso. Para clone, eu sou contra, porque o povo também quer brincar de Deus. Mas, se, por exemplo, porque clonagem é uma palavra muito forte, mas, tipo assim, uma cópia de órgãos, por exemplo. Porque tem gente que, para ter um transplante de coração e pulmão, praticamente a pessoa tem que morrer na hora, senão você não consegue, né? Isso não deixa de ser uma clonagem, só que é chamado de clonagem terapêutica. Existe? Sim. Morri, não sabia. Eu pensando que tinha criado uma teoria. A gente vai falar já sobre isso. Mas alguém tem algum ponto de vista em relação à clonagem? Não? Quem quiser falar, lembre de ligar o microfone, tá, gente? Se alguém estiver tentando aí falar alguma coisa e não estiver saindo som, é porque o microfone de vocês está desativado. Então vamos lá, estão com vergonha de falar? Então vou falar aqui para vocês.
Então, a questão da clonagem, né? Eu vou até citar na aula de hoje a questão da ovelha Dolly. Vocês lembram dela? Foi a primeira clonagem de um mamífero. Já ouviram falar? Lembro. Eu lembro. Pode ser quem seja um pouco mais novo, né? Ah, Foi na ela década assim de não, Clênia, 90. pelo amor de Deus. Hoje, mulher, eu sou nova, mas eu estava viva já lá na época da Dolly. Então, foi a primeira clonagem, certo? Com mamíferos. E lógico, tudo que é feito pela primeira vez ainda está se descobrindo muitas coisas, tanto no sentido positivo, como também no sentido negativo. Né? Tem coisas que não se sabiam e que a partir disso foi que se apertou, vamos dizer assim, as discussões com a clonagem, principalmente a clonagem humana. Então, no caso da clonagem, o que é que a gente tem? Imaginem só, se às vezes um indivíduo que tem uma doença rara ou que está participando de alguma pesquisa, algo do tipo, ele já fica muitas vezes restrito, né, a um hospital, a um laboratório, sendo acompanhado constantemente. Imagine um ser que foi exclusivamente criado, né? Porque ele foi propositalmente criado ali para ser uma fonte de dados de pesquisa, né? Então, com a clonagem da Dolly, foi identificado o seguinte: primeiro ponto, a ovelha que foi, né, clonada, ela já era uma ovelha adulta. Eu não tenho a mínima ideia quanto que vive uma ovelha, tá, gente? Mas vamos supor que uma ovelha viva, sei lá, 20 anos. E aí, pegou-se uma célula desta ovelha adulta já. Vamos supor que ela tivesse 15 anos. Então, ela já estava mais próximo da morte, né, do que da juventude. E aí, essas células, né, que foram retiradas, que foi utilizada para a clonagem, elas eram células de um indivíduo com 15 anos. Então, quando houve a clonagem, né, que nasceu lá o bebezinho, quando eu falo bebezinho, o filhote, tá, gente, da ovelha lá, né, a ovelhazinha bebê. Então, quando ela nasceu, suas células, né, sua informação genética era de um indivíduo com 15 anos, apesar dela ter acabado de nascer. E aí, o que aconteceu com o passar do tempo? Essa ovelhinha, ela começou a apresentar sintomas de doenças que iriam aparecer apenas na velhice. Só que como isso é possível se ela acabou de nascer, né? Se ela tem poucos meses, né? Poucos anos de vida. Porque as células dela já estavam com a idade bem avançada. Isso foi um dos problemas, né, que foi apresentado com a questão da Dolly na época. E aí, trazendo para o humano, vamos pensar um pouquinho. Imagine um ser humano que, por mais que ele seja um clone, ele é um ser vivo. Um humano que vai ter a parte cognitiva, racionalização, sentimentos e tantas outras coisas, né? Que é de nós, indivíduos. E aí, esse indivíduo viver 24 horas sendo estudado, sendo coletados, sei lá, sangue, demais materiais biológicos, sendo monitorado o tempo todo. E aí, isso é vida? Ele é um indivíduo, ele é um ser humano, mas ele está tendo o mesmo direito que todos os demais seres humanos? Não. Ele está simplesmente como um, entre aspas, né, objeto de estudo, apesar de ser uma pessoa. Tá? Então, devido aí, né, das coisas que proíbem, né, que foram avaliados,
pensando na questão da preservação dos direitos humanos, é que a clonagem humana de um indivíduo completo, ela não pode ser realizada. Um dos motivos é esse que a gente debateu agora. Tá? Aí, trazendo essa questão da genética, não, desculpa, da clonagem com a clonagem terapêutica, que eu não lembro agora quem foi que falou, aí a gente tem aqui, ó, proibido o comércio de órgãos humanos. Quando a gente está falando essa proibição do comércio de órgãos humanos, a gente está falando no sentido de você, vamos supor, pegar uma pessoa... É do mercado negro. Isso. Pegar uma pessoa, né, arrancar o órgão dela para utilizar para outra. Sem todo aquele cuidado, procedimento. Uma pessoa teve morte encefálica, né? E aí tem todos os protocolos, avalia a escala de Glasgow, faz todos os procedimentos necessários, e aí sim, em cima disso, deu morte encefálica, tá viva ali só por aparelhos, então vamos tirar, né, determinados órgãos para poder doar para outras pessoas. Isso, né, se for autorizado pela família ou se a pessoa, quando viva, deixou, né, autorizado essa questão da doação. Então, isso é um caso legal, é o que se utiliza hoje. Só que outra coisa eu vi como existe tráfico de mulheres, né, para prostituição, a gente também tem a questão do tráfico de órgãos. Então, pessoas que têm condições, ou seja, poder aquisitivo, né, tem dinheiro. Eu estou precisando, sei lá, eu estou com um problema renal, preciso de um transplante. Se você for entrar na fila de transplante, você precisa o quê? Esperar uma pessoa compatível. No caso de rim, dá para você doar em vida, né? A pessoa não precisa morrer para doar. Mas, mesmo assim, precisa ter toda a questão da compatibilidade. Vamos pegar um órgão que não dê para ficar vivo. Vamos supor o coração. Né? Então, eu preciso de um coração compatível para poder doar para aquela pessoa. Aí vai que você pega, pela sua influência, pelo seu dinheiro, você consegue ter informações de hospitais, de serviço de saúde que conseguem avaliar ali a compatibilidade por debaixo dos panos. Aí você viu, eita, olha, fulano que se internou ali com tal problema, ó, ele quebrou a perna, teve fratura exposta, não sei o quê, tá em tratamento. Lá o pessoal do mercado negro pegou, viu que ele era compatível com aquela pessoa que quer pagar muito por um coração. Então, vamos matar aquele indivíduo. A gente disse que houve uma complicação, ele perdeu muito sangue, né? Morreu. E aí a gente pega, tira o coração dele, né? E faz o transplante. Isso, lógico, é um crime, tá? Outra situação que acontece. Então, e aí por isso existem protocolos para tentar, né, minimizar ao máximo esse tipo de situação. Se o indivíduo ele morreu sem ser no âmbito hospitalar, né, e aí ele vai precisar ser levado do local do crime, né, não necessariamente o crime, mas no local que ele morreu, até o IML para poder ser identificada, né, a causa-morte. E aí, quando os profissionais de saúde, né, o enfermeiro, o médico, vão lá para dar de fato, né, que a pessoa, né, o óbito da pessoa, então existe todo um protocolo que eles têm que preencher em relação à situação do indivíduo. Então, vamos supor, foi observado que ele teve uma morte súbita, né? Foi um infarto, mas vamos levar para o ML para poder abrir para ter certeza. Então, no transporte do local onde aconteceu a morte até o IML, aquela pessoa ela estava intacta, certo? Ela não tinha nada, porque foi um infarto, né? Não foi um acidente, nada. Então, ela não ia ter o peito aberto, não teria nada do tipo. E aí, isso é preenchido. Quando chega no IML, vamos supor que ele estava ali com o peito aberto, quando foi verificar, ele estava sem o coração. Então, quem vai ser responsável? As pessoas que fizeram o transporte. Certo? Por isso que foram feitos protocolos para que tivesse a confirmação de que ele estava intacto, a gente recebeu a informação que ele estava intacto
a provável morte da causa era problema do coração. Chegou aqui, o indivíduo está sem o coração. Realmente ia morrer, né? Tá sem o coração. Então, e isso com outros órgãos também, certo? E aí esses protocolos tentam minimizar. O comércio de órgãos é proibido, é crime, só que a gente tem, isso ainda está em desenvolvimento, tá? Ainda não é uma realidade, vamos dizer assim, no sentido de que está alcançando grande escala, já está sendo utilizado. Mas existem pesquisas, já faz um tempinho isso não é de agora, de 2020, 2021, não, já faz alguns anos, onde através das células do próprio indivíduo, vamos supor, eu estou com um câncer de pulmão, um exemplo, e aí eu preciso de um transplante de pulmão. Então, daqui que haja alguém compatível, tal, a gente sabe que o câncer de pulmão, né, é bem agressivo, né, a pessoa fica bem debilitada e é um dos que mais mata. E aí, o que é que acontece? É possível hoje, né? E assim, quando eu digo é possível hoje, no sentido ainda de laboratório, tá? Ainda não, como eu disse, não está sendo feito de fato, né? Colocado em prática. Mas já existem pesquisas nesse sentido. Então, o que é que vai fazer? Vai tirar algumas células minhas, algumas células tronco, vai levar para laboratório, vai multiplicar essas células, ou seja, eu vou estar clonando essas células, e vou dar os estímulos necessários, por isso que ainda está em estudo, porque ainda não se sabe exatamente quais os estímulos necessários para criar um órgão inteiro, né? Sem que haja problemas. E aí eu vou criar artificialmente, né? Quando eu digo artificialmente, é no sentido de sem um laboratório, eu vou criar um órgão, no caso o pulmão, humano, no laboratório. Como foram células minhas, é zero chance de rejeição. Então, quando aquele órgão que foi criado em laboratório ficar pronto, eu vou para a sala de cirurgia, tira meu pulmão ruim, coloca o pulmão sadio. Simples assim, né? É ou não é fantástico esse tipo de tecnologia? Oi, Vanessa, pode falar. Estão usando muito, eu não sei se aqui no Brasil, mas pelo menos nos Estados Unidos estão usando muito aquelas impressoras 3D também, né? Sim, mas Para justamente fazer essas transplante. impressoras 3D, elas são utilizadas com tecido vivo, tá? Com células. Não porque tem é tipo um plástico, né? Alguma coisa assim, eu não sei exatamente qual é o nome do material que utiliza nessas impressoras 3D. Mas no caso, quando é utilizada para órgãos, é um material biológico, né? São células humanas que são utilizadas ali como matéria-prima para desenvolver aquele órgão. Seria considerado um tipo de clonagem? De certa forma. De certa forma. Não da forma que eu estava explicando, porque ali é realmente o órgão, ele vai se desenvolvendo como se ele tivesse, vamos supor, como se fosse um embrião, né, onde a gente vai, né, o bebezinho ali, quando está em formação, ele vai se desenvolvendo e formando o órgão completo, do zero, né, da célula ali, ele vai se formando o órgão. No caso da impressão 3D, não, ele já é formado ali como órgão propriamente dito. Ele não vai se desenvolvendo, né? Os pulmõezinhos ali, com toda a questão do desenvolvimento dos brônquios, bronquíolos ali, não. No caso da 3D, é já desenvolvendo ele como um todo completo. Certo? Certo. Como eu falei, são pesquisas que estão cada vez mais avançando, né? Num futuro próximo, vai estar disponível isso, lógico que vão ver, como eu falei, tudo que vai ser novo vai ter prós e contras, né? E que só vai ser identificado depois de um tempo. Algumas coisas não tem como você saber imediatamente. Um exemplo, trazendo aqui a nossa realidade da pandemia. Hoje em dia, a gente já consegue identificar sintomas, né, características da doença em curto prazo. Eu me contaminei, eu vou apresentar
vou poder, né, estar apresentando tais sintomas, desde ser assintomática até sintomas leves, como perda de paladar, olfato, coriza, alguns, né, dos sintomas que a gente já sabe, ou até agravar, né, podendo levar a óbito. Isso a curto prazo. A gente precisa estar identificando cada vez mais, que ainda não tem como, porque é muito recente, a médio e longo prazo. A médio prazo, a gente já consegue identificar que algumas pessoas, alguns meses após terem Covid, elas começam a apresentar alguns outros sintomas. Exemplo, sintomas neurológicos, perda de memória, ansiedade, AVC, alguns outros problemas relacionados ao sistema cardiovascular, onde alguns até já identificaram que a Covid não é apenas uma doença, né, pulmonar, mas uma doença vascular também. Então, isso a médio prazo. E a longo prazo? Então, se está afetando o sistema nervoso, como que isso vai reagir daqui a 5, 10, 20 anos? A gente não tem como saber agora, né? Isso vai levar tempo. Então, por isso que é importante se investigar e o mais importante ainda, evitem se contaminar, né? Pessoas saudáveis, pessoas sem doenças pré-existentes, pessoas que praticam atividade física, pessoas jovens estão morrendo, né? Então, é uma roleta russa, na verdade. Ninguém pode dizer, eu tenho certeza que se eu pegar, não vai acontecer nada comigo. Não tem como ter essa certeza, certo? Então, se cuidem, né, para, pelo menos em relação a essa pandemia, estarmos todos bem quando ela passar. E aqui, né, promoção de uma linguagem universal da bioética, né? Então, essa declaração fez com que houvesse, né, reforçasse, na verdade, cada vez mais que existissem acordos internacionais e que eles fossem, né, cada vez mais discutidos, colocados em prática, que também fosse discutida a questão de punições, né, frente ao desenvolvimento de pesquisas que são proibidas, entre outras coisas. Então, ética clínica, né, problemas que se colocam como dilemas éticos. Então, a capacidade tecnológica para prolongar a vida, ela progride mais rápido do que o nosso conhecimento para saber como e quando aplicá-la. Como assim? Hoje em dia, facilmente a gente consegue, né, ter pessoas que vivem 70, 80, 90 anos. O que há 60 anos atrás, 70 anos atrás, já era mais difícil, né? Então, por exemplo, na época da minha mãe nasceu em 1945. Ela tem hoje 76 anos. Então, quando ela via uma pessoa com 50 anos, 40 e poucos anos, 50 anos, já era assim, já era considerado velha, já era uma pessoa que estava no fim da vida. Hoje em dia a gente sabe que não é assim, né? Então a gente vê pessoas, trazer o exemplo de manhã mesmo, né? Manhã, graças a Deus, é saudável, faz tudo, é lúcida, não tem problema algum. Então, e tantas pessoas que têm essa mesma realidade que não seria, né, a realidade de algumas décadas passadas. Então, a tecnologia no sentido de desenvolver fármacos, né, para que você tenha uma vida mais prolongada, se você tem algum problema de saúde, você está internado, então tecnologia para colocar respirador, para colocar medicação, para acompanhar seus sinais vitais e tal. Então, tudo isso existe, mas até quando isso, e aí vem algumas discussões que a gente teve na aula passada, mas até quando isso é bom, né? No sentido de que a pessoa está ali viva apenas por causa de aparelhos. Não existe a possibilidade dela voltar, dela ficar bem, né?
se desligar aqueles aparelhos. Então, adianta eu estar prolongando aquele sofrimento? Lembra aquilo que a gente falou na aula de ontem? E olha que o exemplo de ontem, não, desculpa, da semana passada. O exemplo que eu falei da semana passada era daquele menino que tinha ficado tetraplégico, né? Fez um acordo com os pais de ficar pelo menos mais 2 anos vivo para ver se ele mudava de ideia em relação à eutanásia, né? Então, ele que estava vivenciando aquilo. Eu sei que vai ser uma coisa extremamente dolorosa você ter um ente querido, né, partindo. Mas até quanto o meu desejo de ter aquela pessoa próxima tem que ser maior do que a própria pessoa que está vivendo aquilo querer tirar a própria vida, né? No sentido de uma doença, não num suicídio, né? Na questão do suicídio, a gente precisa sim estar acompanhando, né? Tá realmente dando todo o apoio, buscando profissional, tal. E até para quem decide, né, fazer a eutanásia, se for uma pessoa que está lúcida, lógico, nos países que são, né, permitidos, então que ela tenha também conversas, que tenha profissionais acompanhando para ver se realmente é aquilo que ela quer. E para aquelas pessoas que não estão lúcidas, né, que estão completamente ali vegetativas, vamos dizer assim, aí é que é mais complicado, porque elas não podem nem sequer dizer, ó, eu não quero mais viver nessa situação. Direito do paciente de definir alguns aspectos do seu tratamento e a visão do médico na definição do que é melhor para ele. A gente discutiu um pouco sobre isso em outras aulas, acho que foi até na aula passada, no sentido de que antigamente, né, a gente falava do paciente, hoje em dia a gente não trata mais como paciente, e sim como cliente, porque paciente era no sentido de aquele indivíduo que está ali para um atendimento, ele ser passivo, né, e simplesmente receber todas as informações e acatar tudo que é decidido por ele. E isso mudou, né? Um dos princípios da ética, ele diz que é a questão da autonomia. Então, o paciente, é direito dele, né, que o paciente ele tenha todas as informações sendo oferecidas para ele. Esse fone tá horrível hoje, não tá ficando no meu ouvido. Eu vou tirar o fone, peraí. Vou botar aqui no computador, é melhor. Tô sem. Vocês podem falar, tá, gente? Eu vou ouvir. Eu só fiz tirar aqui o som que estava vindo do fone, porque ele não queria ficar no meu ouvido. Então, vamos lá. Sim, em relação à questão do paciente passivo, né? Que ele fica ali só recebendo informação e não opina em nada, é o que o médico quer e ponto, acabou-se. Então, com a questão, né, o advindo da bioética, o desenvolvimento das pesquisas relacionadas aos direitos humanos, tal, a gente teve o paciente, né, tornando agora a ser um cliente, aonde ele deve ser informado de tudo que pode, lógico, dentro dos conhecimentos do médico também, né? Tudo que pode acontecer com ele, as complicações, a expectativa de vida, e lógico que isso também não é uma ciência absoluta. O médico, pelos estudos, pela experiência, ele pode dizer, você tem uma chance de viver 1 semana. Aí vai que a pessoa vive mais 1 ano. Ou então diz, sua sobrevida ali é de uns 2 meses, e aí no dia seguinte a pessoa morre. Então, isso é muito relativo, não é a ciência exata e é necessário, sim, né, se ter essas estimativas, como eu falei, não é a ciência exata, a gente está tratando de vidas. Então, fica essa questão de que o médico, os profissionais de saúde, eles devem orientar, conversar, indicar, né, sugerindo e não impondo, né, sugerindo o melhor tratamento diante da realidade daquele paciente, né, da situação clínica que ele está vivenciando. O médico vai ser o profissional ali mais adequado para dar um direcionamento sobre o tratamento.
E lembrando que é um direito do paciente também buscar uma segunda opinião, tá? Se ele teve o diagnóstico, né, foi atendido por determinado médico e ele deu as alternativas ali de tratamento, ele pode ir buscar um outro médico para ver se aqueles possíveis tratamentos realmente são os mais adequados ou buscar até uma outra alternativa. Lógico que, infelizmente, né, algumas pessoas utilizam isso de forma criminosa, né, utilizando da boa-fé das pessoas. Teve até um repórter, eu não lembro agora se era da Record ou era da Band, que ele estava com câncer e existiam pessoas, né, se identificando como médicas, um médico oncológico, né? E dizendo, não, é um tratamento que a gente faz, tem ótimos resultados, não sei o que, na verdade não era nada, né? Tá? Era placebo, era fingimento, e isso tinha um custo, e era um custo alto. Ele, como era uma pessoa, né, da mídia, conhecida tal, ele tinha dinheiro para bancar. Só que isso, né, ele indo, né, na boa-fé, no desespero de tentar um tratamento que fosse menos nocivo, né, que trouxesse bons resultados, ele acabou indo na lábia dessas pessoas e, infelizmente, acabou morrendo. Não lembro agora qual o nome do repórter, mas ou era da Band ou era da Record. Era o Marcelo Rezende, professora, da Record. Esse mesmo, Marcelo Rezende. Tava vindo Rezende na minha cabeça, mas não vi o primeiro nome. A tendência atual de levar a público resultados que antigamente ficavam restritos ao âmbito do médico, do paciente e da família, gera na moderna medicina defensiva. Lógico que sempre resguardando os direitos do paciente, da família, resguardando também o sigilo, né? Mas hoje é possível você, por exemplo, desde que seja autorizado, os médicos estão discutindo até na questão da mídia, casos clínicos, né, trazendo intercâmbio entre profissionais, onde antigamente aquilo ia ficar restrito só aqueles profissionais que estavam atendendo aquele paciente, hoje pode existir a divulgação, né, desse conhecimento, até fazendo com que outras pessoas, dependendo do tipo da doença que a pessoa esteja apresentando ali, que se for uma doença que possa ser tratada, né, na verdade prevenida, que isso seja feito e divulgado para evitar que outras pessoas acabem não chegando, né, naquela mesma situação de necessidade de atendimentos médicos, principalmente quando são de alta complexidade. E aí vamos falar, né, de alguns pontos que são muito debatidos, bastante polêmicos, né, que existem leis no país que vão determinar o que pode ou não em cada um deles. Existe a questão da opinião individual, lógico. Nós não estamos aqui para discutir religião, tá? Que é uma das coisas que são muito que pesa em algumas decisões, principalmente nessas circunstâncias. Nós estamos trazendo aqui o debate científico. Não estou aqui para fazer alguém mudar de opinião, mudar de crença, nada disso, tá? A crença se respeita, a religião se respeita, a falta de religião também se respeita, principalmente porque a gente vive num país laico, tá? Eu vou estar trazendo aqui perspectivas que a gente vai ter nossa discussão, mas, lógico, sempre respeitando a opinião do outro, certo? Eu estou aqui só para mostrar fatos, mostrar possibilidades e, como eu disse, alguns países existe a possibilidade, né, já é autorizado, outros não, e a gente deve estar aqui simplesmente, né, trazendo informações e debate, tá? De uma forma sadia e respeitosa. Então, respeito absoluto à vida humana em todas as etapas e condições, né? Então, essa charge aqui, né, ela traz uma pessoa entubada, acamada, né, vegetativa ali, e falando no sentido da eutanásia, né? Então, considerando aqui como não é uma forca,
esqueci agora o nome que chama, guilhotina, né? Com a guilhotina, onde a guilhotina vai ser a dignidade dele, porque ele, da forma que ele estava vivendo, não existia dignidade. Lógico que desta forma aqui, isso aqui é uma forma criminosa, onde a pessoa vai ali por debaixo do pano e mata algumas pessoas. A eutanásia, em alguns países, como eu já disse, é autorizado, é permitido e você pode fazer, né, com todo o acompanhamento médico necessário. Aqui a gente tem, né, como eu falei, em todas as etapas e condições de vida, que a gente tem situações onde crianças, né, nasceram com, assim, é compatível com a vida em algumas situações, como por exemplo essa primeira, que ela já existem gêmeos siameses, né? Existem vários níveis de gêmeos siameses, tá, gente? Tem pessoas que têm, né, um único tronco e duas cabeças. Tem crianças como essas, que elas são presas pela cabeça, só que no caso uma delas não desenvolveu nada, né, assim, do restante do corpo, ou desenvolveu muito pouco. Algumas são presas pela região torácica, outra pela região dorsal, né? Então, como eu falei, pelo quadril. Aí, isso no momento do desenvolvimento eram irmãos gêmeos, né? E aí, quando foi haver a separação, não houve a separação completa. E aí existe o que a gente chama de gêmeos siameses. Inclusive, eu havia discutido isso quando falamos dos estudos lá de Joseph Mengele, né, na Segunda Guerra Mundial, o Anjo da Morte, aonde ele queria refazer, né, crianças que eram gêmeas, né, separadas, nasceram normais, e aí ele queria juntar essas crianças, né? Isso ele fazia lá nos seus experimentos. Então, no caso dos gêmeos siameses, um exemplo, nesta foto superior aqui, é um único corpo com duas cabeças. Então, no máximo aqui, não tem, na verdade, como separar, né? Porque vai separar o quê? Vai tirar só uma cabeça? Então, se tirar só a cabeça, aquela cabeça vai morrer, né? Porque ela precisa de todo o restante do corpo. Isso aqui é compatível com a vida? Sim, lógico, né? Que aparentemente, pela figura, tem que avaliar as condições clínicas da criança, mas aqui é sim compatível com a vida. Em algumas culturas é feito a questão do não sei se pode ser chamada eutanásia nesse sentido, né? Mas essas crianças elas são mortas devido a questões culturais, a questões que até religiosas mesmo, né, que diz que isso é um mau presságio, não sei o quê, né, coisas que crianças que nascem com algum defeito, elas, né, não devem continuar vivas, vamos dizer assim. Neste caso aqui de baixo, a gente vê, né, essas crianças elas estão presas pelo crânio. Então, provavelmente, né, por esta imagem, lógico, eu não estou com exame de imagem nem nada, mas elas estão dividindo um cérebro, um único cérebro para as duas, né? Por mais que possa até existir dois cérebros ali, mas uma parte do cérebro aparentemente está unindo, né, os dois. Só que essa aqui, cadê o resto do corpo dela? Né? Será que ela tem pulmão? Será que ela tem coração? Sistema digestório? Então, se não for essa outra, né, trazendo essa questão da nutrição, né, da respiração e por aí vai, será que essa outra vai conseguir viver? Né? E neste tipo de situação aqui de caso, se essa outra tem, né, todas as condições, pode ser tentativa, né, ser tentado uma cirurgia aqui para tentar separação. Provavelmente essa aqui ela não iria sobreviver. Em algumas circunstâncias, né, você vai tentar para que aquela pessoa ela tenha, né, uma chance de vida melhor, mas uma delas acaba, como neste caso aqui, não sobrevivendo, né? Neste caso que eu falo nesse exemplo, tá? O caso aqui, eu não sei se elas viveram, se fizeram cirurgia nem nada do tipo.
Nesse outro caso aqui, ó, o bebezinho nasceu com a doença, né, na pele, onde são feridas que se formam. Eu não lembro se é este caso que é chamado de doença da pele escaldada, como se a criança ela tivesse tido queimaduras, mas não foi queimaduras, isso é natural dela, e constantemente a pele, né, ela fica assim descamando, ela fica cheia de feridas. E neste caso desse bebezinho aqui, a gente vê que está bem avançado, né? Existem graus disso, e ele já está aí, nasceu já com uma condição bem agravada. Promoção do bem-estar do paciente, né? Então, promoção da saúde e prevenção da doença. Isso deveria ser algo básico da saúde de qualquer país, né? Prevenir doenças. Então, vocês estão no P2, eu não sei se vocês já estão cursando agora a disciplina de parasitologia, mas é uma, né, das atribuições do biomédico. Parasitologia se trata com prevenção, gente, e são doenças associadas principalmente a países em desenvolvimento, países pobres ou em desenvolvimento, né, que é onde falta saneamento básico, infraestrutura, educação, orientação para a população. Então, se você consegue estar trabalhando com a prevenção, você evita diversos casos de doenças evitáveis, tá? Alívio dos sintomas, dores e dos sofrimentos, né? Então, o paciente ele deve estar ali, né, buscando sempre, na verdade, o profissional buscando para esse paciente sempre a questão do alívio dos sintomas, das dores, do sofrimento que ele tem ali, de acordo, lógico, com o quadro clínico dele. A cura da doença, lógico, isso é fundamental, mas nem sempre depende do profissional. Um exemplo agora com a pandemia, né? O coronavírus não vai depender exclusivamente do profissional, vai depender do próprio organismo do indivíduo. Mas os profissionais de saúde devem trabalhar, né, para dar o diagnóstico correto, porque um problema muito grande é quando você tem um paciente e você dá um diagnóstico errado para ele. Um exemplo, diz que ele tem uma doença quando ele não tem, e aí ele vai fazer um tratamento, às vezes até agressivo, para uma determinada doença, quando na verdade ele não tinha aquilo, e isso pode comprometer muito a saúde do paciente. Teve até uma vez que uma aluna minha, ela falou sobre a questão do laboratório, ela trabalha, né, técnica, ela já trabalha no laboratório, é biomédica, está estudando, né, para se tornar biomédica, e ela disse que teve um paciente que teve diagnóstico errado, onde dizia que ele tinha um tipo de câncer. E aí ele começou a fazer tratamento, ficou lá, e são tratamentos bem agressivos, né, quimioterapia que ele estava fazendo. E aí, se eu não me engano, 2 meses depois, foi visto que o diagnóstico dele estava errado. Só que aí, esse tipo de medicação não é o tipo de medicação que você simplesmente para e pronto. Não, você tem que ter o que a gente chama de desmame, né? Vai diminuindo as dosagens, né? Para aí o corpo não ficar tão dependente daquela medicação e se limpando, vamos dizer assim. Então, olha o sofrimento dessa pessoa. Primeiro, o diagnóstico de um câncer, né? Que você, quando tem o diagnóstico de câncer, só isso já é um baque muito grande. E depois fazer um tratamento desnecessariamente. Então, é extremamente importante. Vocês, como biomédicos, vão estar ajudando, né, no laudo ali dos exames para determinar ou não o diagnóstico de alguma doença. Não lesar o paciente durante o tratamento. Hoje, infelizmente, isso acaba acontecendo em muitos setores e de diversas formas. Principalmente médicos e enfermeiros são os que estão à frente, né, de poderem estar lesando mais, ainda mais frequente do que, por exemplo, vocês como biomédicos, devido à frequência que eles vão estar em contato, né, diretamente com os pacientes. A confidencialidade, a gente já falou, né, a questão de respeitar as informações do paciente, né, o sigilo ali é extremamente importante. Certeza do diagnóstico, né? Eu falei um pouquinho já, eu só fiz adiantar, mudei a ordem aí, mas a certeza do diagnóstico, se houver alguma dúvida em relação àqueles exames,
ser pedido novos exames, tá? E não ficar ali no achismo, eu acho que é isso, que é aquilo. Não, se você tem dúvida, não faça um paciente vir a ter todos aqueles problemas, o choque de uma notícia, algo do tipo, simplesmente porque você não estava ali querendo refazer os testes. Nessa questão do diagnóstico também, vocês, biomédicos, né, vão precisar ter muita atenção. Vocês vão ver isso mais para frente, não sei exatamente em qual disciplina, talvez microbiologia laboratorial, algo do tipo, onde existe muitos erros, tá, em relação à coleta dos exames, né, do material biológico ali. E a maioria deles é realizada na questão da análise pré-analítica, ou seja, é de fato na coleta dos dados. Desculpa, estou falando dados na coleta do material. Então, você precisa, se for um material biológico, um exemplo, um exame de urina, você precisa orientar adequadamente o paciente na forma que ele deve estar, vamos dizer assim, se preparando para que haja aquela coleta, exames de fezes, né? Se você for fazer alguns outros exames bioquímicos, né? Algumas outras análises, então você precisa estar fazendo toda a orientação para o paciente, você precisa fazer a preparação do material de coleta adequadamente, você precisa etiquetar adequadamente, você precisa fazer tudo, né, muito bem concentrado, né, para que não haja erros neste sentido. Não, se eu não me engano, 70% dos erros, né, na análise laboratorial se dá na pré-analítica. Aí tem a analítica, que é de fato na leitura, né, na análise ali, e a pós-analítica. Então, principalmente na pré. Prognóstico de sobrevida, né? Então, como eu disse, isso não é uma verdade absoluta, né? A gente precisa estar avaliando clinicamente, no caso dos médicos, né? Avaliando clinicamente o paciente, as condições, e ele vai estar dizendo as possíveis chances de vida ali do paciente. Mas, como eu disse, isso não é a verdade absoluta. Capacidade e competência de decisão do paciente. A gente já discutiu isso também, né? Que o paciente ele tem a autonomia de decidir se eu quero seguir com esse tratamento. Então, não, eu não vou fazer tratamento nenhum. Aspectos econômicos e sociais relevantes. Então, isso também deve ser levado em consideração na hora que você for, né, tá dando a orientação para o paciente no sentido de possibilidades de tratamento. Então, a gente sabe que existem diversas doenças aí pelo mundo com diversos tipos de tratamento diferenciados. Algumas doenças, elas apresentam até mais de um tratamento. Então, de acordo com as condições, com a realidade daquele paciente, não adianta eu estar dizendo, você precisa fazer um tratamento que ele custa por dia R$2.000. Se existe um outro que ele é menos efetivo, mas é efetivo também, que ele custa, sei lá, 50. O de R$2.000 você vai se recuperar mais rápido. Mas você tem R$2.000 para pagar por dia durante uma semana, ou seja, R$14.000? Não, não tenho. Então faça um tratamento de 2 meses com a medicação aqui, 7 comprimidinhos, que é R$50. É mais fácil, não é? Então, isso é importante ser levado em conta também. Então, bioética da reprodução humana, né? A questão da neonatologia, onde a gente tem a questão do princípio do respeito à vida do feto. Então, existe uma discussão, e aí eu vou trazer isso linkando com outro ponto que a gente vai falar, né? A questão de quando começa a vida. No caso da neonatologia, já existe a vida, né? O bebezinho ali já vai nascer, os cuidados necessários para ele. E aí, tudo que a gente pode fazer, né, dentro da realidade, dentro da bioética, em relação à reprodução humana. Como a gente viu, a reprodução humana
artificial, né? A fertilização, ela existe, é uma realidade hoje, é muito utilizada. Ah, eu não concordo. Tudo bem, é um direito seu, não faça. Simples assim, tá? Então, existem sim pessoas que querem fazer, um exemplo, uma reprodução independente, né? Elas querem ter o seu filho. Ela não quer ter um parceiro, não quer ter um namorado, não quer dormir com alguém ali, né? Eu falo dormir é praticar sexo, tá, gente? Ela não quer transar com ninguém, ela quer engravidar por conta dela. Então, ela vai num laboratório, né? E aí, se ela tiver condições, lógico que isso não é barato, esse tratamento. E aí ela faz a fertilização e ela tem o filho dela. Ah, mas isso não pode, isso é pecado. Tudo bem, para você, né? Pode ser, mas para aquela pessoa que quis, não é. É simplesmente uma evolução da ciência que possibilita hoje, né, fazer isso. Tem até uma atriz, Karina Bach, né, que ela fez, né, a fertilização in vitro, na época ela era solteira, teve seu bebê, e muita gente condenou ela, né? Hoje em dia ela é casada, mas na época ela era solteira, não tinha nem namorado, né? E ela resolveu ter o filho dela. Sim, qual é o problema? Nenhum. Então, a prematuridade, né? Situação clínica que diz respeito à gravidez e ao parto. Então, hoje, como a gente falou, a questão de existir desenvolvimento de pesquisa, a gente consegue ter bebezinhos que antes seria impossível, né, de estarem vivos por terem sido muito prematuro, bebezinho que nasce com 5, 6 meses, hoje em dia, em várias circunstâncias, eles conseguem sobreviver. Lógico que quanto mais completar ali, né, as 40 semanas, mais chances de vida. Mas não quer dizer que, porque nasceu com 39 semanas, o bebezinho vai nascer e vai ser saudável, e um bebezinho que nasceu com 6 meses vai ter problema, vai morrer. Não, às vezes acontece o inverso, o de 6 meses sobrevive e o de 9 não, tá? Trouxe aqui alguns dados, tá, de um hospital, só para ilustrar, certo? Só para trazer como exemplo algumas informações referentes a essa questão da prematuridade. Então, 15 milhões de prematuros nascem por ano no mundo, 340 mil no Brasil. 12% dos bebês nascidos, né, no Hospital Santa Joana são prematuros. Então, eu trouxe como eu disse, um exemplo, né, aqui de dados só para ilustrar. E aí existem categorias de bebês prematuros, que são chamados prematuro extremo, que é até 28 semanas de gestação, né, 28 ou menos, o prematuro moderado, de 29 a 33 semanas, e o prematuro limítrofe, de 34 a 36 semanas. 60% é a taxa de sobrevida dos bebês que nascem com meio quilo a 750 gramas, né? Então, geralmente um bebezinho vai estar nascendo ali com o quê? 3 quilos, né? 2 e pouquinho, 3 e pouquinho, mais ou menos nessa média. Então, imagina um bebezinho só com meio quilo. Ele é bem levinho, muito pequenininho. E a chance hoje, né, de sobrevida já é consideravelmente alta, 60%. 95% é a taxa de sobrevida para os bebês que nascem com mais de 1 quilo, né? Então, aqueles bebezinhos maiores, eles, consequentemente, são aqueles que passaram um pouco mais de tempo, né, dentro da barriga da mãe, desenvolvimento, então eles têm mais chance. É 100%? Não. Nem um bebê que está com 40 semanas é 100% de sobrevida, né? Infelizmente. Sobrevida não, de vida. 1,6% dos prematuros lá do hospital são menores que 1,5 kg. E 0,6% dos prematuros são menores do que 1 quilo, né? Então, o número de gestação prematura e que são prematuros extremos, né, que vai estar relacionada também ao peso do bebê, são pequenos, né? Mas nem por isso não vai existir tecnologia, ciência, pesquisa, humanização para os cuidados. Pelo contrário, aí é que é necessário mesmo.
Então, a maioria dos bebês que tem alta na UTI neonatal desse hospital foi adaptada a mamar no peito, né? Isso é a questão que se discute muito da humanização. A humanização é algo muito discutido dentro da área de saúde, mas principalmente durante o curso ele é muito falado, principalmente na enfermagem, mas infelizmente parece que quando os profissionais se formam, né, chegam no ambiente de trabalho, parece que esqueceram essa parte e muitos não colocam em prática, infelizmente. Malformação congênitas, né, do sistema nervoso. Então, apresenta complexos desafios aos profissionais de saúde que tratam das crianças afetadas e da família. Aqui é um gêmeo siamês também, né? E muitas situações acabam levando com que o conhecimento, né, durante o pré-natal, já há alguns anos, algumas décadas, é possível, né, através de diagnósticos de exame de imagem, através de exames de imagem, é possível você identificar algumas patologias, algumas malformações que aqueles bebezinhos podem estar, né, desenvolvendo ali durante a gestação, e com isso você pode já optar por encerrar, né, aquela gestação. Um exemplo, aqui no Brasil é permitido o aborto, né, por malformação ou por anencefalia, e risco também de vida, né, da mãe e do bebê. Então, se você tem lá, tá visto, o bebezinho está se desenvolvendo, mas ele não está se desenvolvendo, né, da forma correta, ele não vai nascer com cérebro, ou seja, ele vai morrer, ele vai nascer, passar algumas horinhas ali, né, e não vai conseguir sobreviver devido à má formação que ele está, ou mesmo nascer até morto já. Cortou o cordão umbilical, que era a única forma que ele tinha, né, de trocar nutrientes, respirar tudo, e aí ele vai morrer. Então, é permitido aqui no Brasil e diversos outros países, né, o aborto por essa circunstância, aonde você interrompe para até diminuir a questão do sofrimento, né? Você passar tantos meses sabendo que você está gerando um bebezinho que no final, né, não vai sobreviver. Dependendo do tempo de gestação, certo? Pode ser, e da má formação que o bebezinho tenha, pode ser que isso já seja identificado mais precocemente. Sim, só um detalhe. Quando o bebê se desenvolve, né, com malformações que impossibilitam a vida, é chamado de monstruosidade, tá? Então, a gente tem variações anatômicas, que é quando o indivíduo, vamos supor, tem uma orelha mais para fora, tem um dedo um pouquinho torto. Então, isso é variação anatômica. Já a anomalia, então, no ser humano, um exemplo, na mão, a gente tem 5 dedos, né? Nas mãos e nos pés, em cada um a gente tem 5 dedos. Uma pessoa que nasceu com um 6º dedo, um 7º, ou seja, ele é polidáctilo, então ele ali é considerado uma anomalia. Quando essa anomalia ela é tão grave que impossibilita a vida, aí é chamado de monstruosidade. E aí a gente vem para um tema, né, que puxando o link para o que a gente estava falando agora há pouco, que é extremamente polêmico, tá? Como eu disse, estou aqui para trazer do ponto de vista científico e social, tá? Quem não quiser aceitar o que vai ser discutido, tudo bem, vou respeitar, né? Podem dar a opinião de vocês, eu quero que vocês deem também, certo? Mas a gente está aqui com uma discussão saudável, tá? E o principal é que se tenha respeito entre todos. Então, aqui no Brasil, tá? Eu vou trazer um comparativo entre o Brasil e alguns outros países. Então, aqui no Brasil, o aborto, de acordo com o Código Penal, no seu artigo 128, tá, do direito brasileiro, diz que o aborto não é punido quando necessário, desde que praticado por médico, né? Então, não vai ser sua vizinha que é dentista ou advogada que vai estar fazendo, né? Então, dentro das circunstâncias permitidas por lei, o aborto vai poder ser realizado legalmente nos seguintes casos, né? Se não há outro meio de salvar a vida da gestante,
Então, um exemplo, quando uma mulher ela está com eclâmpsia, ela precisa interromper a gravidez. Se ela não interromper a gravidez com eclâmpsia, vai morrer ela e o bebê, certo? Se essa eclâmpsia ela foi mais para o final da gestação, né, onde o bebê ele já está, de certa forma, desenvolvido, que possibilite a vida, né, mesmo que seja prematuro, então tira-se esse bebê e tenta ver se ele sobrevive, né, com as tecnologias possíveis. Se foi no início da gestação, aí, infelizmente, vai ter que ser feito o aborto mesmo, porque se não fizer, vai morrer a mãe e o bebê, tá? Se a gravidez resulta de estupro, então isso é algo que deveria ser mais do que óbvio, né? E não existir nenhum tipo de discussão no sentido contrário. Lógico que isso vai de acordo com a vontade da mulher que sofreu esta violência, tá? Existem mulheres que elas são estupradas, que elas engravidam e elas conseguem ter, né, a cabeça ali de manter a gestação, tá? Parabéns para essas mulheres, né? São guerreiras, mas não são todas, e eu acho que não é nem que a maioria não vai conseguir levar essa gestação adiante. Por quê? Porque não é só uma questão física, né? Mas uma questão psicológica também muito grande. Então, imagine você estar gerando um bebê, aonde, se você já é adulta, né, já tem um certo nível de consciência ali, diferente de uma criança que não tem muita noção, uma pré-adolescente ali. Então, vamos supor que você é uma adulta, já conhece as coisas, e aí você está gerando ali um bebê, você sabe que está grávida, e você, a todo momento que aquele bebezinho se mexe, você associa aquilo à violência que você sofreu. Então, você vai passar 9 meses ali, né? Se durar os 9 meses de gestação, as 40 semanas. Então, você vai passar todo esse tempo, ao invés de você estar criando amor, né? Você está criando raiva, você está criando sentimentos ruins. Como eu disse, isso não é uma regra. Tem mulheres que conseguem levar tudo isso, né? Para um lado positivo e que aquele abuso, né? Aquela violência gere uma coisa boa que é uma vida. Mas não são todas as mulheres que vão conseguir isso. E aí, muitas delas, né, que acabam tendo o filho, abandonam, não conseguem ter amor por aquela criança, né, porque querendo ou não, tem a genética, então pode ser que aquela criança ela nasça com características, né, com feições parecidas com o estuprador. Então, isso, psicologicamente falando, é uma carga muito grande. Então, no Brasil é permitido, né, e em vários outros países também, é permitido o aborto na situação de estupro. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem uma questão muito delicada, que é a questão de vivermos num país machista, né, onde muitas vezes uma mulher, mesmo nessa circunstância de ser autorizado por lei, de ser permitido, muitas vezes ela não busca a justiça, né, para poder realizar esse aborto. Por quê? Então, associado a uma sociedade machista, a gente tem as mulheres que... aquela mulher que já sofreu abuso físico e psicológico do aborto, ou, desculpa, do estupro, vai até uma delegacia fazer a denúncia, e aí ela sofre uma outra violência, né? Onde muitas vezes aquele profissional que está ali, ele não tem aquilo que eu falei agora há pouco, a questão da humanização, a questão do respeito. E aí já vem com piadinhas. Também, olha a hora que você está andando na rua. Ah, mas com essa saia também está querendo o quê? Está pedindo. Então, gente, nós mulheres deveríamos ter nosso direito da Constituição Federal de 1988 colocado em prática, né? Então, o direito que diz que nós temos, todo cidadão brasileiro tem o direito de ir e vir, no Brasil isso não acontece, principalmente para nós mulheres. Então, um homem, ele pode andar na rua a qualquer horário, de madrugada, à noite, de manhã, de tarde, seja lá qual for o horário. No máximo, ele vai ter medo de ser assaltado.
Nós, mulheres, constantemente, se estamos andando na rua, às vezes até no próprio ambiente de trabalho, né, nós somos assediadas e algumas são, inclusive, né, abusadas sexualmente. E aí, quando a gente tem associado a isso um sistema que não funciona, no sentido que tem profissionais que não estão capacitados, por isso que hoje em dia já existe a Delegacia da Mulher, né? A Delegacia da Mulher são profissionais que estão mais capacitados para isso. Só, como eu disse, muitas não buscam. Por quê? Porque elas vão ter que reviver aquilo no sentido de poder relatar, né, para o delegado ou delegada que está ali. Tem a questão de que, se foi uma pessoa que tem dinheiro, que fez o estupro, se ela for influente, isso vai ser colocado por debaixo do pano, não vai acontecer nada. Vai ter, né? Ela vai ter essa violência psicológica de ter que relatar tudo. Depois ela vai para o IML fazer o corpo de delito. Ela vai precisar relatar de novo. Se isso chegar até um nível, né, de um processo, ela vai ter que relatar de novo. Então, tudo isso, né, mexe muito com a cabeça. E, como eu falei, muitas acabam nem denunciando, porque justamente o nosso sistema é muito falho nesse sentido. Em outros países, não. Isso é resolvido rapidamente. E o aborto, né, precedido do consentimento da gestante, e quando incapaz de seu representante legal. Então, a gente tem 3 situações de aborto no Brasil. Quando está em risco a vida, né, da gestante, quando em casos de estupro e a mãe quer fazer, tá? A mulher, né, que foi estuprada, se ela quer manter a gestação, beleza, aí é o direito dela, também vai ser resguardado. E quando a gente tem o abuso de um incapaz, tá? Vocês lembram da situação que ocorreu o ano passado? Foi o ano passado? Acho que foi o ano passado, 2020. Acho que foi. Da menina de 10 anos que foi estuprada. Fazia 4 anos que ela estava sendo estuprada pelo... Agora não lembro se foi pai ou foi avô. Vocês lembram, gente, desse caso? Que aí ela estava grávida, com 10 anos de idade, e teve uma repercussão nacional nesse caso. Vocês lembram? Eu não Pessoal, lembro vocês estão não, dormindo? professora. Lembra, não? Não, não. Foi recente, foi? Foi. Foi o ano passado. Foi ano passado. E aí, Recordo. Foi sim, foi o pai. Foi foi o o pai pai, né? dela. Foi. Pronto, eu não lembrava se era o pai ou o avô, eu sei que era uma pessoa próxima. Geralmente, aqui no Brasil, os estupros, eles são realizados por pessoas próximas à família. Pai, avô, tio, irmão, primo, vizinho, amigo da família, são geralmente pessoas próximas que têm acesso, né, àquela mulher, àquela criança, aquela jovem, né? Eu tô falando mulher porque geralmente é mulher, tá? Mas existem meninos também que são abusados, tá? Só que os meninos não, trazendo aqui para a questão do aborto, né? Os meninos que são abusados, eles não podem engravidar. Aí por isso que eu tô focando mais nas meninas, no sexo feminino. E aí, o que é que aconteceu? Houve um debate muito grande. Então, primeiro de tudo, a gente estava falando de uma criança, uma menina de 10 anos, que fazia 4 anos que era estuprada pelo seu pai. Então, só isso já é, né, um absurdo. Segundo ponto, é resguardado por lei ela fazer um aborto, porque era um estupro e porque ela era uma criança, né, uma pessoa de menor, incapaz de responder por si, então teria que ser, né, ter autorização ali dos responsáveis, que no caso era a avó dela. Teve outra questão, né, de que ela tinha risco de vida. Então, por mais que exista crianças, né, meninas ali com 8, 9, 10, 11, 12 anos, que já tenham menstruado, mas o seu corpo ainda está em formação. Então, não é porque ela menstruou naquele mês que ela já pode engravidar no mês seguinte, não. Certo?
o corpo dela ainda está em transformação, ela ainda está em desenvolvimento, né? Sua anatomia, sua fisiologia ainda não estão completas. E ali, aquela criança com 10 anos de idade, né, ela estava com risco de vida, ela estava desenvolvendo diabetes gestacional. Então, tudo, né, levava a criança ter o direito de fazer, sim, um aborto legalizado. E o que é que aconteceu? Muitas pessoas criticaram a avó e a menina porque elas iam, né, fazer o aborto, que é um direito delas. Era uma situação totalmente, né, inconcebível pensar que aquela questão não estava em debate, a questão do direito dela. Não, o direito dela era de escolher. E ela era uma criança, né, ela não tinha como escolher, tinha que ser a avó. Era um abuso, era um estupro, a vida dela estava em risco. E as pessoas, né, que estavam, e aí descobriram qual era o endereço dela, né, foram na casa dela lá em Minas Gerais, gritavam, né, um monte de atrocidades ali para aquela família. Agora, engraçado que a gente não via essas mesmas pessoas condenando o estuprador. Não é interessante? Condenar uma criança que foi estuprada, que era abusada, que sofria com isso já há 4 anos, isso era ótimo. Agora, um estuprador que fez tudo isso, ninguém levantava, né? Um dedo para criticar, para gritar por justiça, para que ele fosse preso. E aí, o que é que aconteceu? Com tanta pressão, infelizmente, né, pela desqualificação dos profissionais que existem hoje atualmente no governo atual, né, a gente teve um dos ministérios, né, o da mulher, da direitos humanos, mulher e alguma outra coisa que eu não lembro agora. Então, foi feita uma pressão muito grande, inclusive como é que chama? O Conselho Tutelar da região foi acionado, aonde a ministra, e isso já estou falando porque já está noticiado, inclusive está sendo investigado, tá, gente? Por isso que eu estou relatando aqui para vocês. Ela determinou para essas pessoas do Conselho Tutelar que, se eles conseguissem convencer a família a não a fazer o aborto, ela iria, né, a ministra iria dar uma verba ali para melhorar o local de trabalho deles, ia dar um Jeep Renegade, ar-condicionado, televisão, ia fazer um monte de melhorias lá. Ou seja, um direito que era da criança estava sendo colocado de lado por questões políticas. E aí vazaram o endereço da criança, como eu falei, né? O médico, que é um direito dele não querer, tá, realizar o procedimento também, mas pela pressão dessas pessoas lá de Minas Gerais, ele disse que não ia fazer, né, o aborto. E aí essa família, né, a criança e a avó tiveram que ir para Recife, para uma equipe de Recife fazer o aborto. Hoje, essa família, ela como é que chama? Quando a pessoa muda de nome, endereço, né? O governo muda todos os documentos dessas pessoas para que elas não sejam mais identificadas. É o programa de proteção à testemunha. Isso, proteção à testemunha, exatamente. Então, essa família entrou nesse programa, né? Porque como vazaram as informações da família, que não era para existir isso, né? Mas vazaram essas informações, então eles tiveram que entrar nesse programa para poder, como não tinha vazado foto, né? O rosto da criança, da avó, então ninguém sabe quem é. Mas aí o nome, se você, vamos supor, vai matricular uma criança que tem o nome X, você já vai ficar, eita, ó, essa criança é aquela do noticiário. Então, mudou-se o nome da avó, mudou o nome da criança, para que eles não sofressem quanto a isso. Né? Então, a gente precisa respeitar. Teve muita gente que falou, mas ela já faltava só alguns meses
Por que não deixou a criança nascer, né? O bebezinho ali nascer? Gente, ela estava com risco de vida, era uma criança gerando outra. E aí o que eu acho interessante é que algumas pessoas se dizem pró-vida, né? São contra o aborto, mas só enquanto está ali sendo gerado, né? Depois que a criança nasce, é abandonada, pronto. Porque muita gente diz, mas dá para adoção. Gente, vocês sabem quantas crianças existem aqui no país esperando na fila de adoção? Quantas crianças aí, até adolescentes já, porque passaram sua vida todinha, né, esperando para serem adotadas? Então, é um depósito de criança, é fácil assim, você não pode abortar, mas depois que nasce, eu fecho os olhos, te vira aí. É assim? Né? Não, então, existem circunstâncias, sim, que é permitido, lógico, deveria ser um direito de escolha da mulher, porque é a mulher que engravida, né? Enquanto, meu ponto de vista, eu vejo que enquanto nós formos legisladas, né, na maioria por homens, isso vai continuar dessa forma. Homem não engravida. Engraçado que a mulher ela pode ser punida, né, com prisão, se ela praticar um aborto, porque ela não quer um filho. Mas um homem que engravida uma mulher e abandona e nunca mais olha para a cara dela e não sabe nem quem é o filho, não acontece nada com ele, né? Interessante. Por que 2 pesos e 2 medidas? Porque nós vivemos numa sociedade machista e patriarcal. Então, trouxe aqui algumas informações para que vocês reflitam. Tá? Então, mulheres abortam independente do que a gente pense. A questão do aborto não é só legalizar ou não. É uma questão mais complexa. E quem acha que é só essa questão de legalizar ou não, precisa estudar bastante. Precisa conhecer e se aprofundar muito no assunto para poder debater sobre ele. Não é simplesmente, eu sou contra o aborto porque minha religião não permite. Ok, não pratique então. Mas você não pode trazer o seu ponto de vista para uma sociedade inteira que vive em realidades extremamente distintas umas das outras. Quando eu trago aqui, aborto, não ou sim. Então, o que é que a gente deve pensar? Não é simplesmente isso. Então, a gente precisa trabalhar com a educação sexual. A educação sexual para decidir anticonceptivos, né, contraceptivos, para não abortar. E aborto legal para não morrer. Então, a gente tem o aborto aqui no Brasil como sendo um problema de saúde pública, aonde a gente tem principalmente mulheres pobres e negras que são punidas por essa decisão. Porque quem tem dinheiro pega seu aviãozinho, viaja para um país onde é legalizado, vai lá, pratica o aborto com toda a segurança possível, né? Legalizado, com profissionais capacitados, e volta para o Brasil. Ou seja, proibir o aborto impediu essas pessoas de fazerem o aborto? Não. Só que quem não tem dinheiro para poder fazer isso da melhor forma possível, com toda a assistência médica e hospitalar à sua disposição, vai tentar por outros meios. Vai tentar através de chá, de remédio e tantas outras formas que existem. Só que geralmente não, mas em boa parte dos casos isso dá errado. Isso gera complicações. E aí estas mulheres, vão para o serviço de saúde com essas complicações, com hemorragias, e acabam ocupando leitos que poderiam estar sendo destinados para outras pessoas, para outros tipos de atendimento. Então, o aborto é uma questão de saúde pública e não uma questão religiosa, tá? Até porque, como já falei, vivemos num país laico. Um país laico significa que a gente não tem uma religião definida ou mesmo a ausência dela. Tá? Então, cada um é livre para escolher o que deve seguir. E se for seguir, também não seja hipócrita, aonde tem, enquanto ninguém estiver olhando, eu posso fazer isso, aquilo que a Bíblia condena. Mas na frente dos outros, eu estou lá apontando o dedo, né? Para as mesmas coisas que eu faço quando ninguém está olhando. Então, se for seguir, faça as coisas direito.
Então, 86% dos abortos foram realizados nos países em desenvolvimento em 2008. Ou seja, os países desenvolvidos, em sua maioria, têm o aborto legalizado. Tá? E não é porque ele é legalizado que vai virar uma festa, todo mundo vai abortar, não. Por quê? Porque, como eu falei, não é a questão só de legalizar ou não o aborto, mas sim a questão de saúde pública e uma questão onde você precisa educar a população. Então, com a educação sexual, você vai ensinar para as pessoas, homens e mulheres, formas de se evitar uma gravidez. Você vai trazer informações relacionadas a planejamento familiar. Você vai ter informações relacionadas a como se utilizar contraceptivos, que não é apenas o anticoncepcional, mas também preservativos, que não vai evitar só uma gravidez, mas também doenças. Então, tudo isso é importante e não simplesmente pode ou não pode abortar. Tá? Queriam, nesse governo, até proibir a questão da utilização de contraceptivos, só para vocês terem uma ideia. 90% dos abortos na Europa são seguros, ou seja, são acompanhados por profissionais. No Brasil, a cada 2 dias, uma mulher morre devido a um aborto inseguro. 95% dos abortos na América Latina são inseguros. Então, segundo o Instituto Alan Guttmark, entidade americana que estuda a questão do aborto no mundo, cerca de 1 milhão de mulheres abortam no Brasil todos os anos. Então, a gente tem os dados oficiais, que são aqueles dados que chegam, né? Mas a gente também tem os subnotificados. Então, existe muito mais mulheres que abortam no país do que aqueles dados oficiais. Então, para vocês terem ideia, as católicas e as evangélicas abortam, as loiras, as morenas, as afrodescendentes, as pobres, as ricas, as adolescentes, as casadas, as que saem com vários parceiros, as que tiveram apenas uma relação sexual na vida e as que são mães também, né? E vão continuar abortando, pois a decisão de interromper uma gravidez é pessoal e envolve várias questões que não podemos controlar. Então, tem mulheres que frequentam a igreja, que se dizem devotas lá de determinada religião e abortam. Então, por que ficar apontando o dedo para outra? Você não teve o direito de abortar? E se você tem dinheiro, o direito de abortar de forma segura, então por que isso não pode ser aplicado para as outras? Né? Porque homem não engravida. Então, argumento bastante utilizado porque é contra a descriminalização do aborto, é que as mulheres iriam passar a adotá-lo como método contraceptivo. Ou seja, acham que vai virar festa. Pronto, no lugar de usar a camisinha ou o anticoncepcional, né, a pílula, ou o DIU, ou qualquer outro método contraceptivo, eu vou ficar abortando. Lógico que não, gente. Aí vem aquilo que eu falei, educação sexual, orientação, né? Não é só proibir ou não. Então, segundo o Dr. Reset, em quase 30 anos de ginecologia, não conheci uma única mulher que quisesse experimentar uma gravidez indesejada para saber se é bom fazer um abortamento. Usar esse argumento é tratar a mulher como estúpida. Bem, é o que temos feito, né, em larga escala. Portanto, quem é contra o aborto tem uma saída simples. Não o pratique, como eu já falei. Ninguém nem nunca será obrigado a abortar. Por outro lado, a mulher deve ser dona do próprio corpo e ter o direito de decidir se deseja ou não seguir com uma gravidez. E, acima de tudo, como cidadã, tem o direito de ser amparada, acolhida e cuidada, qualquer que seja a sua decisão. Neste mapa aqui, gente, olha que interessante. Os países desenvolvidos, né, são aqueles países em verde, onde a gente tem a situação do aborto aceito sem restrições. Por que será, né, que países desenvolvidos, onde a gente tem uma educação melhor, uma qualidade de vida, isso é permitido? Porque geralmente são países que não vão estar presos, né, a alguns pontos, como, por exemplo, questões religiosas. São países que vão pensar no direito da mulher. Aqui em amarelo, né, como a Índia, aqui na África, né, alguns poucos países, a interrupção da gravidez com base em questões socioeconômicas da mãe não é considerada crime.
Então, vamos supor, eu sou uma mulher que eu tenho uma classe social mais baixa, né? Eu já tenho filho, eu não quero mais ter nenhum filho, acabei engravidando, então eu posso praticar o aborto legalmente. Então, 13 países permitem isso. Sim, eu esqueci de dizer, 61 países, né, correspondente a 39,5% da população mundial, tem o aborto legal. Legal que eu digo legalizado. 59 países, ou seja, 13,8% da população mundial, aceita a interrupção voluntária para preservar a saúde e, incluindo nós aqui, ó, dos países mais restritos, né, 66%, ou, desculpa, 66 países, 25,5% da população mundial, restritiva na maior parte das condições ou permitido para salvar a vida da mulher, que foi aquilo que a gente falou, né? Quando a mulher tem um problema no aborto e quando o bebê tem anencefalia, são os 3 casos aqui no Brasil. Então, a gente vê que os países, né, mais pobres, os países, né, mais miseráveis, são aqueles que têm mais restrições e que não permitem. Para finalizar, vou trazer só 2 informações para vocês, uma de Portugal e uma dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, na década de 70, o aborto foi legalizado. Quando foi na década de 90, viu-se que a criminalização no país ela havia diminuído. E investigaram de todas as formas para ver qual o motivo que tinha levado a isso. Eram leis mais restritivas? Era o policiamento mais incisivo? O que é que levou à diminuição dessa criminalidade? E aí, por incrível que pareça, um economista, né, ele descobriu a causa. Ele viu que 20 anos atrás tinha sido permitido, né, foi feita a legalização do aborto. E com isso, crianças que iriam nascer à mercê da sociedade, que seriam marginalizadas, que seriam filhos de mães geralmente solteiras, com classe social mais baixas, que iriam crescer ali, né, como criminosos, não nasceram. Consequentemente, a criminalização diminuiu. Outro dado agora de Portugal, se eu não me engano foi em 2009, 2010, não lembro agora, lá foi legalizado também o aborto. Inicialmente, lógico, porque se foi legalizado, passou a ser notificado, né, o número de casos na maioria das vezes, viu? Então, naturalmente, o número de casos iria aumentar. Só que alguns anos depois, o que foi que aconteceu? Houve um declínio. Por quê? Porque eles não simplesmente permitiram a legalização do aborto, mas eles deram educação, esclarecimento, orientação para a população. E aí, todo o conhecimento relacionado às consequências de um aborto, como se evitar uma gravidez, as orientações de como se utilizar uma camisinha. Então, tudo isso foi atrelado e não simplesmente legaliza ou não legaliza, certo? E aí, com isso, a gente teve, né, em Portugal, essa questão de também, né, que teve benefícios para a sociedade, tá bom? Por hoje, gente, em relação a essa parte finalzinha da bioética, a gente conclui por aqui. Se vocês quiserem fazer algum comentário, eu libero aqui por 5 minutinhos ainda. Alguém quer fazer algum comentário? Bom, na sala só tem mulheres, vocês não têm nada para opinar sobre isso, gente? Ninguém? Então tá bom. Direito A de senhora acha que, professora? Oi, pode falar. A senhora acha assim, a senhora concorda com os países que aprovam ou a senhora acha que isso é prejudicial para as mulheres em relação à saúde física? No caso, os países que permitem a legalização? Isso. Sim, eu sou a favor. Eu, particularmente, né, como eu disse, cada um tem sua opinião. Eu, particularmente, eu sou a favor, porque no momento que você tem um aborto legal, né, lógico que existe um risco. Você arrancar um dente, existe um risco de a anestesia pegar um nervo trigêmeo e você ficar com a face paralisada. Né? Então, tudo na vida tem risco. Você está vivo, tem risco. Então, associado educação, orientação, né? Como eu disse, não simplesmente legaliza ou não, né? Tem todo um contexto social envolvido. Eu sim sou a favor, até porque, como eu já disse, ser contra não vai impedir ninguém
que quer abortar, de abortar. A diferença vai ser, eu vou poder dar a possibilidade desta mulher, principalmente de classe social baixa, dela ter todo um acompanhamento e ter mais chances de sobreviver fazendo um aborto seguro, ou por minhas crenças, né, sendo bem egocêntrico, minhas crenças, minhas vontades, meu desejo, eu não quero que ninguém faça aborto. Isso impede alguém de fazer? Não. Então, eu acho justo, por vivermos numa sociedade, que todas tenham o direito de escolher. Minha opinião. Cada um, como eu disse, né, tem suas crenças. É aquele ditado, né, professora? Meu corpo, minhas regras, né? É, verdade. Só que quando eu tenho uma lei restritiva para isso, eu vou ter que... As minhas regras vão ficar restritas a situações que podem me levar à morte. Quando, né, vai tentar fazer um aborto não legalizado. Não, a legalização, quer dizer, a não legalização não vai impedir ela de fazer. Mas não vai impedir. Se ela quer fazer, ela vai tentar de toda forma. Certo? Existem casos de que mulheres tentam aborto de várias formas durante a gestação inteira e o bebê acaba nascendo. Ela acaba não conseguindo abortar. Em alguns casos, ela até cria, né, tem ali seu filho, dá amor, tudinho, mas em outros casos ela abandona. Quantas vezes vocês não já viram situações de que passa no noticiário: ah, bebê foi encontrado na lata de lixo. Bebê foi abandonado não sei aonde. E aí? Bebê morto encontrado no vaso sanitário do hospital. Isso acontece. A não legalização impediu ela de não querer aquele filho a todo custo, mesmo que tivesse mantido a gestação até o final. E aí? Como eu disse, é um assunto complexo, que precisa muito debate. É necessário estudos se você quer argumentar algo e não simplesmente porque minha religião não permite. Se a sua religião não permite, não faça, pronto. Mas você não pode tirar o direito de outras pessoas decidirem o que é melhor para elas. Ah, mas ela vai para o inferno. Deixa ela ir para o inferno, quem está indo é ela ou você, né? Até essa questão de inferno é relativo. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. E aí? Né? Então, aqui é só para que vocês reflitam, tá? No Brasil, existem as circunstâncias que a gente falou que é permitido, as demais não. A mulher ela não tem a autonomia no seu corpo para decidir, tá? A não ser que seja naqueles outros casos. E mesmo nos casos que são legais, às vezes a burocracia, o tempo é tão, né, desgastante que muitas, mesmo de forma legal, elas vão de forma ilegal mesmo. Infelizmente. Tá certo, meninas? Professora, esse caso aí que a senhora falou de gente que joga criança em lata de lixo, isso tudo a gente vê muito em jornal. Acho que isso aí é infantilidade e falta de maturidade, né? Porque eu acho que a criança ela não teve nada a ver, nem tem, Uhum. e Só que acaba aí vem sofrendo as aquilo que eu consequências falei. de uma escolha, né? Educação. É educação. Eu acho que é muito pouco Orientação. falado sobre educação sexual. Mas é muito o que a senhora disse, cada um tem o seu direito de escolher. Se ela quiser matar uma criança, ela mata. E se ela se sentir bem depois com isso, a vida é dela, né? Quem sou eu? Então, para vocês terem uma ideia, semana passada eu estava avaliando os trabalhos de TCC, eu faço avaliação oral. E aí, uma das minhas alunas, ela vive na comunidade indígena, trabalha na comunidade indígena, e ela disse que, sim, tem... Não foi essa da comunidade indígena, não. É numa comunidade carente, não é indígena, desculpa. É numa comunidade carente. E aí ela disse que quando, assim, como não existe educação sexual, orientação de métodos contraceptivos, nada disso, diz que as mulheres lá
engravida, né, direto. Tem meninas de 19 anos que já tá na 5ª gestação. Aí já chega no serviço de saúde dizendo, doutora, a senhora quer? Tipo assim, virou um bichinho de estimação, né? Minha gatinha vai ter filhote, você quer um filhote? Ela chegou, doutora, a senhora quer? Ou tem alguém que queira meu filho quando nascer? E aí? Aí a gente tem aquela questão, né, que eu acho que também é algo que precisaria ser discutido aqui no nosso país. O direito das mulheres decidirem quando elas não querem mais engravidar, né? Então, a laqueadura, por exemplo, você só pode se tiver tal idade, se já tiver 2 filhos. Tem mulher que não quer, ela teve um e ela só quer um, ponto, acabou. Se ela quer fazer a laqueadura, aceite, né? Em compensação, tem mulheres que já estão na 6ª, na 8ª gestação, pessoa carente, e o médico não vai lá e não faz. Então, é necessário muito mais do que pode ou não pode. É necessário educação. Não é à toa, como eu mostrei aqui nesse mapa, os países desenvolvidos é legalizado. Porque não é festa, eu tô a fim de abortar hoje, vou testar, ver como é um aborto. Não, não é festa. Existe educação, orientação para que a mulher saiba decidir o melhor, né, de acordo com o que é para ela, né? E lógico, aí o aborto ele vai ser nas primeiras semanas, que aí vem uma outra questão, quando começa a vida? Tem gente que diz que a vida começa na concepção. Para a ciência, ali é só um acúmulo de células. Ali não é uma vida. Não tem sistema nervoso, não tem coração batendo. E aí? Então, é muito mais complexo do que simplesmente pode ou não pode. Por isso que até o 3º mês, né, na maioria dos países que é legalizado, o aborto é permitido até o 3º mês de gestação, porque é quando o sistema nervoso ainda não está formado. Certo? Então, vejam que é necessário muito estudo para ser debatido, né? Conhecer realidades, conhecer a realidade das pessoas, das mulheres pobres, das mulheres que muitas vezes são abusadas sexualmente dentro de casa pelo próprio marido. Para vocês terem ideia, eu dei uma palestra em 2019, quando a gente ainda não estava na pandemia, onde eu falei sobre a questão do feminicídio, feminismo e machismo. E tinha gente que achava que, não sabia, na verdade, que a mulher pode ser estuprada pelo seu marido ou pelo seu namorado. Lógico que pode. A questão é que antigamente isso era muito comum, né? Onde as mulheres, elas simplesmente, o marido chegava ali, abria as pernas e ele fazia o que ele quisesse, mesmo ela não querendo. Então, hoje em dia, a gente tem, cada vez mais lutamos pelos nossos direitos e que sim, existe abuso, existe estupro, mesmo que você esteja num relacionamento. Se você diz não, é não. Tá? Então, meninas, pela hora, senão a gente vai passar aqui bastante tempo. Professora, mas só uma Oi. pergunta do trabalho da senhora. Sim. É bem rápido. Pode falar. O vídeo, eu tenho uma dúvida assim, porque a gente não entregou aquela atividade escrita. Uhum. Aí o vídeo não tem nada a ver com aquilo não, né? Não. O vídeo é sobre o quê mesmo? Deixa eu abrir aqui que eu também não lembro, não. Deixa eu abrir aqui para vocês. Dificuldades apresentadas nas atividades remotas. Certo? Então, vocês vão pesquisar e até trazer relatos de vocês também, certo? No sentido de que, com essas atividades remotas, né, que foram desenvolvidas, vamos dizer assim, de supetão, né? Porque, vou falar por mim, né? A gente deu aula na sexta-feira, normal, presencial. Quando foi na segunda-feira, já teve que ser remota. Então, a gente precisou se adaptar, né? Nós, professores, do nada, teve que mudar o método de dar aula, preparar em casa um estudo, uma estrutura que desse condições da gente poder estar dando aula para vocês. E para vocês, alunos, eu quero que vocês tragam, né, estudos, debatam sobre a questão de
dificuldade, né? No caso, inclusão social, dificuldades apresentadas nas atividades remotas. Então, a gente tem a questão da inclusão e exclusão digital, por exemplo. Então, não é todo mundo que tem acesso a um computador, à internet, para poder estar assistindo a aula, fazendo os trabalhos. Então, é neste sentido que eu quero que vocês façam o trabalho, ok? Aí é Videozinhos de vídeo, 10 é minutos. professora? Oi? É vídeo. Vídeo. Sim, ó, um detalhe, no vídeo, que é em grupo, né? Sempre que, vamos supor, o meu trabalho é em trio, a primeira pessoa apresentou todo mundo, aí ela deve dizer o nome dela, para eu saber quem é ela. Aí vai ser minha vez, eu sou a segunda. Então eu digo, meu nome é Clênia, e aí continuo. Aí a terceira pessoa, meu nome é fulano, e aí continua, tá? Para eu poder, como vocês não abrem nem a câmera, né? Eu não sei quem é quem. Então, na hora do vídeo, eu poder identificar quem é que está falando, certo? E se, no caso, vocês quiserem enviar... Ah, professora, cada um está gravando o seu, a gente não sabe juntar. Não tem problema. Coloca o nome de vocês, vamos supor, aluno A, B, C, D. Aí, parte 1. Aluno A, B, C, D, parte 2. Aluno A, B, C, D, parte 3. Certo? Para eu poder saber a ordem ali que tem que assistir aquele trabalho. Certinho? Mais alguma dúvida? Não, professora, por hoje só. Então, beleza, gente? Bom final de semana, porque a gente só se vê semana que vem também, né? Bom restinho de semana, bom final de semana, até semana que vem. Se cuidem, se protejam, usem máscara, evitem aglomeração, lavem as mãos. E é isso. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Clã.